Namaste Narasimhaya Pralada Lada Daine Hiranyakashipu Vakshaha Shilatanka Nakalaye Ito Nrisimha Paratu Nrisimho Yato Yamitato Nrisimha Pai Nrisimha Irdaye Nrisimho Nrisimha Madin Sharanam Prapadi Tava Karakamalavare Nakam Adibhuta Sringam Dalita Hiranya Kashipu Danobrigam Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jai Nrisimhadeva, Jai Nrisimhadeva, Jai Prahlada Maharaj aqui, Haribo, todas as glórias, os devotos reunidos. Hoje vamos dar continuidade aqui no Bhagavad Gita, né, no verso 10 do capítulo 15. Na aula passada falamos, né, o assunto sobre a reencarnação. E aqui nós vamos continuar expandindo essa ideia de acordo com as palavras da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna, que são as palavras perfeitas para embasar o nosso conhecimento na conduta humana enquanto estamos, né, encarnados aqui nessa jornada terrestre, em Kali Yuga. Planeta Terra esse que está passando para a quinta dimensão, de modo que agora é o momento de você obter o conhecimento máximo para aprender como se conduzir aqui nesse mundo de uma maneira consciente, certo? Agora chegou o tempo de você estar completamente afinado com esse conhecimento do Bhagavad Gita de uma forma atenta, né? Ok? Então esse verso 10 diz: O Kramantam Istintam Vapi Bunjanam Vaganavitam Vimudana Pashyanti Gyana Chachuksaha. Tradução: os tolos não conseguem compreender como a entidade viva pode abandonar seu corpo, nem conseguem entender que tipo de corpo ela usufruirá sob o encanto dos modos da natureza. Mas aqueles cujos olhos estão treinados em conhecimento, pode ver tudo isto. Esse verso, né, aqui nessa última parte, Krishna está falando que aquela pessoa, né, cujos olhos estão treinados em conhecimento,
podem ver o movimento do espírito dentro dessa jornada humana e após a morte, o que vai acontecer após a morte física. Você tem que estar completamente, né, ciente da sua vida, que não é simplesmente uma brincadeira de você estar no mundo material, esquecido de si mesmo, e você se conduz como se fosse, né, essa máquina biológica, esquecendo por trás desse corpo físico aquilo que é a realidade. E daí o conhecimento do Bhagavad Gita é Deus que está presente dentro do seu coração, nos alertando, e dentro desse verso, né, nos treinando para termos a percepção correta da nossa existência. Isso tudo é muito importante porque implica você ter uma paz interna, tá? Então, você tem que ter esses olhos que Krishna está explicando aqui no Bhagavad Gita. Apesar de eu estar aqui com esses olhos materiais, a minha visão através dele, ao contemplar essa movimentação da energia material, são os olhos do espírito. O que é isso? Olhos do espírito. É a percepção espiritual através dos sentidos na matéria. Então, olhos treinados significa que você pode ver muito bem, sem se confundir, o que está acontecendo à sua volta. E isso só é possível se você obter o conhecimento. A gente tem explicado aqui, aula após aula, que se você é uma pessoa que está em ignorância, que você está ignorando a realidade espiritual, naturalmente você vai contemplar o mundo material de uma forma errônea, pervertida. E isso vai trazer desarmonia na sua vida. Você vai ficar abalado psicologicamente, emocionalmente, com tudo o que acontece à sua volta, seja no sentido que você vai ficar mais excitado ou vai ficar mais triste, né, diante do que te acontece, porque você está se envolvendo com essa escuridão, com essa ignorância, com as crenças limitadas. Isso que é crença limitada, é você acreditar nas coisas de acordo com o seu achismo, com a sua especulação mental. Por isso que Deus vem ou envia os seus devotos, né, avançados já em consciência, que estão vivendo nessa verdade suprema, para nos explicar adequadamente como devemos contemplar o mundo de acordo com a realização espiritual. E o Bhagavad Gita nada mais é do que a realização de Deus para nós. O próprio Deus falando. De modo que não há como contestar, como você ignorar o conhecimento do Bhagavad Gita, já que ele é o conhecimento eterno. É o conhecimento básico do espírito. É dito que o Bhagavad Gita é o ABC espiritual. E você tem que urgentemente adquirir esse conhecimento para se movimentar aqui nessa energia material. Porque se você não tiver esse conhecimento, a tendência é você fazer ações que vão trazer reações não agradáveis, negativas. E aí você vai estar em sofrimento, seja psicológico, né, emocional, o que vai fazer, né, dentro dessa transferência de desequilíbrio mental e emocional, que seu corpo fique sujeito a muitas doenças, ao desânimo, né? Seu corpo vai ter reações inadequadas para o seu progresso espiritual. E, de certa forma, quando você está desequilibrado, você tenta fugir daquilo que se chama o espiritual. Ou imaginando a sua teoria própria sobre Deus, sobre o espírito, ou você vai se refugiar em coisas, né, em prazeres, em drogas, em entretenimentos que façam você fugir disso que é um vazio existencial.
O espírito, sem estar rendido a Deus e vivendo nessa plataforma de amor, que é a essência daquilo que você é, né? Amor, isso vai trazer muitos inconvenientes na sua vida. Então, nesse verso aqui, Krishna fala, mas aquele cujos olhos estão treinados em conhecimento, pode ver tudo isso, que é o movimento da energia material sem se perturbar. Porque o espírito, que está com conhecimento do Bhagavad Gita, naturalmente, ele compreende que tudo é temporário. Por melhor que seja a vida, ou por pior que seja a vida, tudo isso vai passar dentro daquilo que diz respeito a esse corpo físico, ao corpo emocional ou ao corpo mental, que são os constituintes daquilo que você chama a sua personalidade. O Bhakta alemão aqui, ele tem esse corpo físico, uma mente, um tipo, né, de se emocionar nesse mundo, que através dessas vibrações, a realidade que está coerente a essas vibrações surge na vida dele. E se eu não estiver no espírito, observando com os olhos treinados o que está acontecendo, até mesmo na minha intenção de vibrar, naturalmente eu vou me envolver com esses afazeres, né, e sentimentos materiais, e assim eu vou ficar em condições caóticas, em condições desarmônicas. E a minha vida se torna, né, uma fonte de ansiedade e lamentações. Então você tem que se treinar, certo? Sempre que você vai fazer algo na sua vida que vai dar um up, né, um aumento de consciência, você treina. Aqui no mundo material, por exemplo, você quer aprender, por exemplo, um violão ou uma língua, né, diferente. Então o que você vai fazer? Você vai treinar. Todos os dias você tem que treinar, até atingir a perfeição de falar a língua que você estava, né, intencionando aprender. E a partir desse treinamento, quando você fala uma língua perfeitamente, né, diferente da sua, fica mais fácil para você treinar outra língua, porque o seu cérebro desenvolveu, né, através desse treinamento, um modo, né, particular interno de facilitar esse aprendizado. Assim também violão. Você vai tocando todo dia o violão, vai pegando várias músicas, e depois, quando você estiver tocando bem, você já pode mudar os estilos, né, a melodia que você quer, ou o jeito de tocar o violão. Tudo é um treinamento, onde você vai se aperfeiçoando. Da mesma maneira, se você quer realizar Deus, você tem que treinar na sua vida, né? Aprender. Por isso você pega o Bhagavad Gita, todos os dias estuda, todos os dias se associa com pessoas que estão falando o Bhagavad Gita. Você também canta o santo nome, né, de Deus, o Mahamantra, Hare Krishna, você medita, ou seja, você vai fazendo várias atividades que são relacionadas à sua evolução espiritual. Daí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está falando todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, ou seja, essa absorção, seja particular ou coletiva, nos assuntos relacionados a Deus, de uma forma profunda. Treinar é isso, treinar é treinar. Você vai fazer uma maratona, você tem que começar a treinar, andando, depois anda e corre, depois vai fazendo uma distância maior, até que você faz o treinamento específico da maratona, dado por um personal, né, trainer, por exemplo, e daí no dia da maratona você vai fazer todo o percurso assim, com consciência, com tranquilidade, porque quem não treina e quer fazer uma maratona vai chegar no 10 quilômetros, já vai estar morto, né? Ou vai machucar o corpo. Então a vida é assim, é esse treinamento aqui que Krishna está falando nesse verso, né? Que aqueles que estão treinados em conhecimento podem ver essa realidade divina através de tudo. Treinar, treinar. Cada dia você tem que treinar, você tem que saber o que você quer na sua vida.
Você quer se libertar do ciclo de samsara, de nascimentos e mortes? O ciclo de reencarnações? Você realmente quer se libertar desse mundo que está te trazendo muitas misérias, muitas limitações, muitos enganos, né? Você está o tempo todo sendo iludido em algo que não é a realidade. De modo que você tem que treinar todos os dias cantar, principalmente todos os dias estar consciente de quem você é, não se identificar com o corpo material, com as emoções, com os pensamentos. Você tem que sempre ficar nessa vibração do espírito, conforme Krishna explica desde o capítulo 2 do Bhagavad Gita. Estando situado em sua posição espiritual, naturalmente você não vai mais se deixar afetar por essa personalidade que se constitui de mente, né? Do plano astral, do plano físico, do plano energético. Esse é todo o segredo daquilo que se chama yoga, né? Vamos praticar yoga, sermos yogis avançados. E daí praticamos a Bhakti Yoga, a yoga onde, através dessa união do espírito com Deus, que é relativa a esse treinamento que você tem aqui nesse mundo material, você vai galgar os patamares de espiritualidade que vão te qualificar para você se libertar desse ciclo de nascimentos e mortes, da reencarnação. E Krishna, a suprema personalidade de Deus, veio amorosamente a esse mundo para nos trazer a sua misericórdia através do Bhagavad Gita. E posteriormente, né, ele veio, né, Krishna veio como Sri Chaitanya Mahaprabhu para nos trazer o santo nome de Deus na forma da sua misericórdia através do som, que é um método mais facilitado para todo mundo, né, que não está treinado ou que não tem uma capacidade superior de compreensão intelectual da filosofia, veio trazer esse santo nome para que a gente, através da prática, do treinamento, pudéssemos limpar a nossa mente, né, purificar o nosso coração e assim compreender, nesse sentido intuitivo, que realmente devemos nos render imediatamente a Deus. Não há amanhã, certo? No plano do espírito não tem amanhã nem tem ontem, você está sempre vivendo aqui e agora. A ilusão do tempo de que você vai fazer ou vai começar algo, né, no futuro, isso aí não existe. De modo que, se você é treinado no conhecimento espiritual, você consegue ir além da linha do tempo. Isso se chama você se situar na sua posição transcendental, onde você pode ver, né, o tempo acontecendo dentro da estrutura mental e, ao mesmo tempo, você vê, né, você vive o eterno na sua estrutura espiritual. De modo que até mesmo o tempo, ele é temporário, porque ele diz respeito às manifestações materiais. O tempo é temporário. E Krishna, Deus, ele é a manifestação, né, ele é a personificação do tempo. O tempo é um elemento místico, onde a nossa mente, ela divide a eternidade em passado, presente e futuro. E o espírito treinado com os olhos do conhecimento, naturalmente, ele entende que não há esse futuro, nem que há um passado em relação a ele, o espírito. E que esse tempo é relativo apenas ao corpo. Mas como você está vivendo no espírito, você passou dessa linha do tempo, naturalmente você já não fica mais envolvido com essas coisas de futuro e toma a decisão imediata de ficar no agora em Deus o tempo todo. Porque o seu objetivo, né,
que deve ser de toda a alma consciente, é se libertar dessa prisão material, dessa matrix, dessa maia, dos modos da natureza, e voltar para Vaikuntha Loka Dhamma, onde está Krishna Loka, a morada de Krishna. E Deus, né, misticamente, ele também está aqui dentro do nosso coração. E o nosso coração, associado com essa consciência de Deus que vamos adquirir através da autorrealização e das experiências naturais da evolução, é o que é chamado reino de Deus. Por isso que quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, passamos a vibrar de tal modo que tudo nesse universo, que também é uma energia de Deus, o Brahman, acaba nos favorecendo espiritualmente, acrescentando à nossa vida tudo o que precisamos para atingir esse ponto da libertação completa da existência material. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e tudo mais vos sereis acrescentado, disse o Mestre Cristo, né? E o Senhor Krishna também fala aqui no Bhagavad Gita, num verso de que para a pessoa que se rende a mim, eu lhe trarei o que falta e manterei o que ela tem. Se você segue na proteção divina, totalmente decidido a retornar ao mundo espiritual, que é a qualidade dessa forma humana, que tem uma inteligência que te capacita a discernir sempre essa escolha de que sim, eu quero voltar para o mundo espiritual e por isso eu vou fazer o treino diário para chegar nesse ponto de desapegar-me, né, dessa estrutura, dessa energia material, que é apenas uma armadilha cheia de encantos, de distrações, para afastar a minha mente, né, ou o meu espírito dos pés de lótus do Senhor Krishna. Então logo você entenda isso e se renda realmente, diariamente, a Deus, cantando o seu santo nome, lendo o Bhagavad Gita, ouvindo, né, pessoas falando de Krishna, você vai sentindo essa liberdade interior e você vai se afastando daquilo, né, que não é favorável à sua vida espiritual. Você se afasta de tudo aquilo que causa um esquecimento de que você é um espírito, de que você é um servo eterno, amoroso de Deus, uma parte integrante de Krishna. O segredo daquilo que se chama yoga é você sempre se lembrar de Deus e também nunca se esquecer de Deus. Esse é o segredo da yoga, ok? Você tem que estar sempre lembrando. Quando você chegar nesse ponto onde você está sempre lembrando de Deus, faça o que você quiser nesse mundo material, sinta o que você quiser, certo? Você nunca esquece de Deus, você sabe que Deus é Krishna. Então você está no ponto de autorrealização, ou de samadhi, ou de nirvana, chame o que você quiser. É um estado de consciência onde você está conectado com essa energia pura de Deus, sendo que você também é uma energia pura de Deus. Ok? Então Krishna está falando aqui, né, sobre essa importância de ver toda essa existência como ela realmente é, como uma energia de Deus, manifesta numa diferenciação que vem da mente, que cria essa divisão, né, de matéria, de espírito, de vários tipos de vibrações que naturalmente criam dentro de suas dimensões aquilo que é a realidade consonante com o que você está vibrando, certo? Quando você está, por exemplo, sonhando, o seu espírito, ele está agindo no seu corpo astral. E lá, a realidade lá é diferente daqui, da física. Então, toda essa diferenciação que existe, por exemplo, no plano astral, que é o plano logo depois desse aqui físico, tem uma natureza diferente. Mas mesmo assim, quando você está consciente, você não cai mais na armadilha, né?
Krishna diz no Bhagavad Gita que o yogi, ele está acordado mesmo enquanto todos dormem. Mesmo no sonho, se você tiver autorrealizado, você não mais vai se envolver ou se apegar com as coisas dos sonhos, porque você compreende o que é a natureza específica de cada dimensão. Tá? Krishna, Deus, Vishnu no seu coração, faz com que você se mantenha acoplado, vamos dizer assim, à realidade dele. Tá? Então, enquanto todos estão dormindo, o yogi está acordado, e para tudo aquilo que as pessoas estão acordadas em ilusão, o yogi está dormindo. Krishna diz isso no Bhagavad Gita. Você desligou a chave da ilusão e só está contemplando a realidade. Enquanto as pessoas comuns estão vivendo a ilusão e desligaram a chavinha da realidade. E como você vive na realidade, de alguma maneira, você vai incomodar as pessoas que estão na ilusão. Porque elas estão acomodadas, elas estão condicionadas àquela vida programada para você estar identificado com o seu corpo material, vivendo os seus sonhos, as suas imaginações, os seus futuros, os seus mundos materiais melhores. E isso não existe, porque a existência material, tudo é temporário. Uma hora está bom, uma hora está ruim, uma hora você está nos planetas superiores, como um semideus, outra hora você está nos planetas infernais, e agora você está aqui nessa forma humana nos planetas intermediários. E isso é bom, porque nem tem o excesso de prazer que te distrai, e nem tem o excesso de sofrimento que te tira, né, dessa mente fixa em Deus. E aqui nessa forma humana não, é uma vantagem, porque você tem os dois lados e você pode equilibrar, né, o bom e o mal, as dualidades, você pode estar acima delas, sem elas te perturbarem muito. Então Krishna fala, né, olhos que estão treinados em conhecimento. O quanto você está fazendo por onde manter esse treinamento, onde a sua inteligência e a sua mente estão fixas na realidade, nos pés de lótus do Senhor Krishna. O quanto você está usando, né, a sua boca, o seu ouvido para interagirem com Deus através do santo nome. O santo nome de Krishna é a mesma coisa do que você lembrar de Krishna. Essa é a misericórdia de Deus, né? Talvez seja mais difícil para uma pessoa em Kali Yuga ficar lembrando de Deus o tempo todo, mas ela pode cantar o santo nome, sem nenhuma regra rígida. Somos afortunados, porque Deus está nos dando todas as condições, e quando recusamos esse tempo diário de estar associado com a energia suprema que habita agora mesmo no nosso coração, esperando uma atitude nossa de se voltar para Ele, e mesmo assim não fazemos, racionalizamos, né, encontrando desculpas inconscientes, conscientes, não importa, para não praticar o canto do nome de Deus. Então Chaitanya Mahaprabhu diz que somos muito desafortunados. Recebemos a maior fortuna da existência, que é Deus presente em seu santo nome, e mesmo assim estamos tentando cultivar outras coisas na nossa vida, que são, na verdade, a face da pobreza, da miséria, disfarçada de coisas interessantes. Temos que ficar atentos a isso, tá? Você, né, esse verso aqui faz parte da coisa da reencarnação. Então, você tem que entender, o que você está querendo agora é para onde você vai. É simples entender isso. O que você semear é o que você vai colher. É uma lei. Não adianta você semear espinho agora e querer colher morango na outra vida. Então, isso é coisa lógica.
Se tem muitas pessoas hoje sofrendo terrivelmente, isso aí já é o resultado. É lógico que a gente, né, sente pena, sente vontade de fazer uma caridade para ajudar, porém, você deve passar o conhecimento para essa pessoa que está em sofrimento, para ela transcender aquela condição dela e se situar em Deus, para que as coisas na vida dela se resolvam. Essa é a qualidade dos devotos, né? Ele leva a misericórdia de Deus para os outros corações, através do ensino do Bhagavad Gita, de fazer a pessoa cantar o santo nome, de ter boa associação, de parar de ficar apegado às narrativas, às informações do mundo que simplesmente estão perturbando as energias dela para que elas se afundem cada vez mais. Certo? Então, é muito importante esses versos aqui, né, do capítulo 15, a yoga da pessoa suprema, né, a yoga da pessoa suprema. Você tem que se unir a essa pessoa suprema. E Deus, Ele te dá a cada dia a oportunidade de você tomar essa decisão. É um treinamento. Você está aqui no mundo material treinando para voltar para o mundo espiritual. Aqui é um estágio. Mesmo que você atinja o reino de Deus dentro do seu coração, onde está a super-alma, que Kshirodakashayi Vishnu, tá? Mesmo que você atinja esse reino aqui no seu coração ainda não é Vrindavana Vaikuntha Lokadama, no sentido em que você está com um corpo espiritual completamente liberto da energia material, vivendo em comunhão completa com Deus, face a face, no mundo espiritual. Mas se você se situa no seu coração místico, enquanto presente nessa jornada humana, pode-se dizer que você alcançou o sucesso da vida. Você se libertou. Você se desapegou da matéria. Você já está dando aquela atenção para Deus, onde Ele vai poder atuar de dentro do seu coração para você não ficar mais condicionado. E aí Deus tira o véu da ilusão e você consegue ver tudo como é. E esse verso é isso aqui, ó, que Krishna está falando, né? Que você vai poder ver tudo isto com os olhos do conhecimento. O que é o conhecimento? É conhecer coisas materiais, é ser um cientista, é ter um PhD em tecnologia, saber autoajuda ou fazer algumas terapias, técnicas medicinais. Não é isso. Conhecimento significa que você conhece quem você é, quem é Deus e o que você tem que fazer em relação a essa comunhão amorosa com Deus. Tudo isso é conhecimento. Tudo mais é ignorância. Certo? Pode ter um lado prático na existência material, mas, de acordo com o Bhagavad Gita, isso não é qualificado como conhecimento. Tudo aquilo que sai fora do âmbito do Espírito de Deus e da relação amorosa do Espírito com Deus é ignorância. Tá? Agora, você pode usar o seu conhecimento das coisas materiais para ajudar na expansão da consciência de Deus na humanidade. Por exemplo, aqui é a internet. Estou usando a internet para falar sobre a consciência divina. Certo? Então, é isso que temos que fazer, usar tudo para favorecer os corações perdidos nesse mundo, para que eles possam receber essa informação, vamos dizer assim, do Bhagavad Gita. Então, Krishna está falando aqui, os tolos não conseguem compreender como a entidade viva pode abandonar seu corpo. Vimudaha, pessoas tolas. Então, o próprio Krishna está
classificando, né, de tolo a pessoa que tem tolice. O que é a tolice? A tolice é quando você fala espiritualmente, você indica, dá a prática espiritual, mostra tudo, mas mesmo assim ela não tem essa avidez, não surge nela esse entusiasmo de fazer a prática espiritual. Os tolos geralmente estão no modo da ignorância, onde você pode falar sobre reencarnação, você pode falar sobre Deus, Bhagavad Gita, o Santo Nome, mas elas não têm assim, esse ímpeto de acordar no outro dia, depois que você falou, vou começar o processo, vou começar o treino, porque entendi que o tempo está passando, que a morte pode acontecer a qualquer momento, que eu estou vacilando. Então receba o conhecimento e realize esse conhecimento. Pratique esse conhecimento. Aprenda cada vez mais profundamente, realizando em seu coração a realidade daquilo que está sendo mostrado para você. E daí Krishna está falando aqui, os tolos, eles não conseguem compreender, né? Compreensão significa isso, você realiza aquilo que está sendo falado para você. Inicialmente você aceita essa compreensão teoricamente, e depois você realiza de uma forma experiencial, prática, interna. Então os tolos, eles não conseguem compreender como a entidade viva pode abandonar o seu corpo. Lá no capítulo 2 do Bhagavad Gita, Krishna fala, eles não podem compreender como é a alma, o espírito. Para eles é mais fácil aceitar que não tem encarnação, ou que a vida é uma só, né? Não tem nada depois disso, morreu, acabou. De modo que isso é uma consciência animalizada, né? É igual um animal, você chega para o cachorro, fala sobre Krishna, sobre o espírito, ele vai ficar olhando para você assim, não está entendendo nada do que você está falando. Mas na forma humana, você já tem uma consciência superior à do animal, porque você tem uma inteligência, esse instrumento da inteligência que te faz ser um indivíduo, ou você se individualiza na forma humana, é uma percepção que você tem que ter de que se você se individualizou, você começa a questionar quem sou eu. Tá? Então aí já surge uma compreensão que é característica da forma humana. Através dessa pergunta básica, quem sou eu? Você vai para quem é Deus? O que eu estou fazendo nesse mundo? Qual a minha relação com Deus? Esse é o treinamento onde você vai buscar informação no mundo, como por exemplo no Bhagavad Gita, para responder as suas perguntas, e aí você passa a treinar para se desvincular dessa força aprisionante, que são chamados 3 modos da natureza material, que é explicado muito bem no capítulo 14 do Bhagavad Gita. Como é que você vai se libertar de algo se você não conhece a força que está te aprisionando, ou o modo como ela te aprisiona? Você tem que estudar. E aí, vendo a ação dessas forças externas, você com olhos treinados, não se envolve. A sua raiva, a sua luxúria, a sua ambição, a sua gula, o seu interesse, enfim. É só você ir lá no capítulo 16 que você vai ver as influências chamadas demoníacas, que isentam o seu lado divino de acontecer. Krishna está chamando, você não é um animal, mas se você age impedindo ou recusando o treinamento espiritual ou o sacrifício nessa forma humana, então você é um tolo. Tolo. E a tolice traz muitas situações desagradáveis, tanto enquanto encarnado, quanto após a morte. Compreende? Então, você não está entendendo como você pode sair do seu corpo, né? Porque você está se identificando com esse corpo.
Você tem que se identificar com aquilo que você é, para você compreender. Tem que aceitar a sua natureza eterna e espiritual. Você tem que entender que aqui tudo é temporário. E que a vida só acontece no aqui e agora. Quando você tem essa percepção, você se torna o co-criador da sua própria existência. Você se torna o senhor da sua mente. Você se torna o diretor do palco da sua vida, onde esse personagem temporário se manifesta em diversas nuances, né? Coloca a máscara que quiser ou para não criar conflito ou para disseminar a consciência espiritual. Então o Cristo ele fala, né? Não dê pérolas a porcos. Porcos é a mesma coisa que Krishna está falando aqui, tolos, né? Se você dá pérolas a porcos, eles vão jogar essa pérola na lama da ilusão e essa pérola aí vai ficar perdida lá no chiqueiro. Assim também, Krishna está falando aqui, o tolo é isso, que pega esse conhecimento, até aceita esse conhecimento, teoricamente, acha interessante, porém, quando passa aí uns 2 dias, ou para alguns 1 hora, 2 horas, já enterrou tudo isso na lama da ilusão e ele não está interessado em fazer um colar de pérolas, né? Cada verso do Bhagavad Gita é uma pérola que você está ensartando no cordão da sua autorrealização. Temos que pensar nisso imediatamente. Forma humana é a forma mais importante que você está fazendo, né, com a sua vida. E eu sempre digo, quando você está vivendo em Deus, a sua vida se torna divertida. Você tem o bom humor, você tem energia para doar para todo mundo, né? A vida se torna divertida porque você está vivendo com Deus, e Deus é o ser brincalhão da existência, é o supremo brincalhão. E essa energia que à sua volta passa a ser uma piada, né? Você vê as pessoas sofrendo emocionalmente, cheio de teorias, de teses, né, para conquistar outra pessoa, ou para conquistar algo no emprego, várias técnicas de persuasão, e lei de atração também, que eu vou atrair com a minha mente as coisas, e lá no futuro eu vou ser milionário, vou ter a minha Ferrari, ou eu vou ser isso, vou ser aquilo, assim. É uma piada, isso é uma piada. Isso é um movimento ignorante, tolo, do espírito que está perdido de si mesmo. Se o espírito ele se associa com Deus, ele se torna um super-homem, ou uma super-girl, né? ele consegue atrair tudo que ele quiser para a vida dele, só que ele vai querer cocriar na vida dele um ambiente favorável à libertação desse mundo material. Ele não vai usar o poder espiritual, o poder de Deus, né, a potência divina, para adquirir Ferrari, para ter uma vida abastada, opulenta nesse mundo, para ter uma vida agradável materialmente, assim. Não está interessado nisso, porque Deus já vai dar uma vida agradável para todo mundo que se render aos seus pés de lótus. E por vida agradável significa uma vida de paz interna. Quando você está em paz, vivendo em serviço devocional, vivendo a divindade no seu coração, não há nada que pague essa paz. Você não tem ansiedade, você não se lamenta de nada, é equânime, é equilibrado, tem harmonia, contempla toda a existência de Deus, né? O sol, os passarinhos, as flores, tudo na sua vida é feito de visão, de beleza, de doçura, de encantamento, né? Do artista supremo, né? Krishna, criando toda essa existência. E aí você entra no contexto da consciência. E quanto mais pura a sua consciência, mais poderoso, né, sábio, amoroso você se torna nesse mundo. De modo que você se move por aqui, nessa plataforma material, vendo tudo, de acordo com o conhecimento transcendental,
e age conforme o seu sentimento intuitivo na relação daquilo que Deus, a super-alma, tenta te dirigir. Isso que nós temos que entender, né? Só é vantagem estar seguindo a vida dia a dia com Deus. Aí você para de se preocupar, né? Não vos preocupeis com amanhã, já basta a preocupação do dia de hoje. Então, qual é a preocupação do dia de hoje para todo espírito que está encarnado aqui nessa forma humana, que tem a inteligência maravilhosa de compreender as coisas espirituais? Qual é a preocupação? A preocupação é de você não cair em maia. Cada dia essa deve ser a sua preocupação. O quanto você vai estar inserido na plataforma transcendental, na realidade espiritual. Então, logo você caia dessa posição, o que acontece eventualmente, principalmente para quem está começando a vida espiritual, é isso que você tem que se preocupar. Pô, por que eu estou me envolvendo agora com a energia de Maya e esqueci Krishna, esqueci quem eu sou, estou deixando a minha mente se desviar para coisas que estão simplesmente esgotando a minha energia e fazendo eu ter, né, associações informativas com coisas que aumentam cada vez mais a minha ilusão, que criam, né, desejos que não são inerentes à minha evolução espiritual, associando-me com coisas que simplesmente vão degradar a minha situação aqui nesse mundo. Então essa é a preocupação. Não vos preocupeis com amanhã, porque Deus, ele já sabe o que você quer antes que você peça. A sua vida já tem uma programação kármica, onde coisas boas e ruins vão acontecer independentemente de você querer ou não. Agora, durante esse tempo, o que você pode fazer? E já que você não pode fazer nada, né, dentro de uma programação assim, mecânica, né, onde você vai semear o que você colheu na sua vida passada, você sai fora dessa estrutura kármica, vamos dizer assim, e se situa no espírito. Você vai estar indo numa linha paralela, superior a dos acontecimentos materiais. Só que quando você está vivendo em Deus, fica muito mais fácil você se situar na sua programação kármica. Por isso é dito, né? Se você se rende a mim, eu torno o seu fardo leve, né? Seu fardo suave e seu peso leve. Nesse sentido. Porque você já não está mais identificado com a programação kármica nessa falsa identificação com o corpo material. E isso traz um grande alívio, né? Por que não escolher viver nesse mundo material com uma consciência superior que vai te dar o alívio de toda a programação kármica que agora você tem que assumir, né? Porém, você pode ter feito isso em ignorância, como uma criança que não sabe nada, tá? Mas se você faz, depois que você adquire o conhecimento espiritual e você continua a fazer as coisas que não são recomendadas para a sua evolução espiritual, então aí o problema é seu, aí é a responsabilidade ou a vinda de um sofrimento, né? O que é o sofrimento? O sofrimento é uma forma que o universo te acontece em certas situações para que você reequilibre a sua energia, a sua movimentação nesse mundo em direção a Deus. Tudo isso é sabedoria. Então, um devoto puro de Krishna, ele está em completa paz, pregando, né, sobre Deus, vive a sua vida de uma forma divertida, com bom humor, apreciando, amando todos os seres, né, minerais, vegetais, animais, seres humanos, anjos, demônios, seres divinos. Devoto puro é isso, ele está vivendo num contexto completamente diferente, amoroso. Assim como Deus, né? Deus, ele não está julgando ninguém. Ele coloca você aqui nesse mundo porque você precisou estar aqui por motivos perfeitos. E agora então você cultive a sua vida
atingindo essa perfeição cada vez mais, né, conscientemente. Deus, ele está no mundo espiritual se divertindo com as golpes, com seus parentes, com seus amigos, com todos os seres, né? Deus, ele está lá em Vrindavana, né, com suas vaquinhas, lá do lado de Yamuna, nas florestas, e ele está esperando você voltar para lá. E ao mesmo tempo ele está aqui no seu coração, porque Deus é absoluto, tudo é Deus, não tem nada fora de Deus. E essa consciência unitiva com Deus, de maneira qualitativa, já que você é parte eterna, integrante de Deus, é o que vai fazer você prosseguir nesse mundo aqui completamente tranquilo. Não importa se o mundo vai explodir, se o planeta Terra vai ser destruído por uma bomba atômica, ou se aqui vai ficar uma catástrofe, ou se você vai morrer de fome, vai morrer de sede. Assim, você não está mais nessa vibe do medo, né? Do desespero, do pânico. Você não está mais, você está com Deus. E Deus, ele vai te proteger aqui nesse mundo de tudo que estiver vindo, que possa tentar, né, tirar a sua consciência de Deus. Se você é uma pessoa sincera, honesta e está vivendo em Deus, naturalmente Deus, ele já adotou você como uma alma querida dele, né? Nós lemos um verso passado aí, né? Quem é a pessoa mais querida de Deus? Se você caminha com Deus, não tem sentido você ter medo de algo. Você vê o mundo aí, né, se degradando, você vê as pessoas tolas, né, ignorantes, se afundando cada vez mais, ninguém quer receber o conhecimento material, as pessoas, todo mundo adotando o ateísmo ou outras coisas com ligação com entidades aí que são maléficas, que só querem poder e tantas outras coisas assim absurdas, né, que a gente nem deve falar aqui numa aula dessa para não ficar muito pesada. O devoto sabe de tudo isso, e está vivendo num mundo onde os seres são bestializados. Às vezes fala assim, o 666, né? Vou colocar o chip do demônio no seu cérebro. Na verdade, todo mundo já está bestializado há muito tempo. Bestas humanas, né? Tolos, vivem em tolice. E Krishna está falando aqui, os tolos não conseguem compreender como a entidade viva pode abandonar seu corpo. Tá? Você vai abandonar esse corpo. Esteja você vivendo em corpos sutis, nos mundos superiores, ou você esteja vivendo nos mundos infernais, ou aqui no planeta Terra. Isso aí é inevitável, é o lógico, é o conhecimento que Deus está passando. Então saia da condição de tolo e vá para a condição de sábio. E viva a sabedoria. Não seja um tolo sábio, nem um sábio tolo. Seja sábio. Tá? Então Krishna fala aqui, né? A pessoa acha que vai viver aqui 200 bilhões de anos nesse corpo, lá no corpo do Senhor Brahma, né? Eu quero ser o Senhor Brahma, porque eu vou viver trilhões, centilhões de anos. Mas o Senhor Brahma vai ter que abandonar o corpo dele também. Tudo aqui nesse mundo, inclusive o próprio universo, ele é dissolvido na energia de Deus. O próprio universo é temporário, né? Apesar do tempo ser muito longo. Só que a gente tem uma vantagem. Se o ser humano vive 100 anos, ele tem uma vantagem, porque ele já sabe que vai perder o corpo em 100 anos ou a qualquer momento dentro da programação kármica dele. Então, essa é uma grande vantagem. Por isso que você tem que treinar diariamente para conquistar isso que Krishna está falando. Você se situar em serviço devocional e despertar o amor por ele, entendendo quem é ele, quem é Deus. E o que você pode praticar nesse mundo diariamente para acelerar o seu processo de qualificação para voltar para o mundo espiritual. E se você não conseguir nessa vida, Deus, ele na outra vida, ele vai fazer você continuar do ponto espiritual que você começou nessa.
Krishna, ele nunca esquece de você porque ele te acompanha de vida em vida no coração. Temos que estar conscientes disso. Tudo é vantagem quando você está com Deus. A sua vida material se torna plena, boa, favorável, agradável, se você realmente estiver com Deus, nesse sentido de que tudo que pode acontecer na sua vida não mais te traz essa problemática, essa preocupação, essa loucura, essa alucinação. Porque, na verdade, a sua vida verdadeira acontece a partir do espírito, do conhecimento, da visão dos olhos treinados, com essa compreensão do espírito que está passando aqui apenas uma jornada temporária. Tá? Depois Krishna fala assim, não compreende como pode abandonar seu corpo, nem consegue entender que tipo de corpo ela usufruirá sob o encanto dos modos da natureza. Ou seja, após abandonar o corpo, de acordo com os modos da natureza que você se situa nesse mundo, que está lá no capítulo 14, você vai estudar para entender o que é isso, modos da natureza, você vai usufruir de um determinado tipo de corpo. Certo? Então você tem que entender isso. E aqui no Bhagavad Gita, Krishna fala, você tem que se situar pelo menos no modo da bondade nessa forma humana, para obter a vantagem encarnatória, a consciência espiritual. Tá? Então você tem que pensar nisso. Então Krishna fala, os tolos não sabem, eles não compreendem que vão sair desse corpo e que o próximo corpo vai ser de acordo com a ilusão em que eles estiverem em contato. Então, por isso que fala, você tem que se associar com devotos, você tem que ler o Bhagavad Gita, estudar junto com essas pessoas que têm mais conhecimento, fazer perguntas, ter essa curiosidade de receber, né, essa informação através da superalma. E aí você toma essa atitude, poxa, eu compreendi que hoje é o dia mais importante da minha vida, porque Deus está me dando mais um dia para eu me posicionar espiritualmente nesse mundo, me rendendo aos seus pés de lótus, cantando o seu santo nome, estudando o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, a vida do Senhor Chaitanya, né? Estudando a vida dos grandes devotos que passaram por esse mundo. E assim você vai adquirindo a vibração daquilo que você está buscando. Você vai ascensionando a sua consciência e vai rejeitando as coisas, as pessoas, as situações, os lugares que vão fazer a sua consciência ficar num estado de baixa vibração, ou vibração densa, que é a associação com obsessores, com demônios, com seres que te levam sempre para aquele caminho que você sabe que é cheio de prazer no início, mas depois se torna venenoso. Krishna explica isso muito bem no Bhagavad Gita. Então, vou falar rapidamente aqui o significado, né, de Srila Prabhupada. A palavra Jnana Chakshusushaha é muito significativa. Sem conhecimento, ninguém pode compreender como a entidade viva deixa seu corpo atual, nem a forma do corpo que ela vai ganhar na vida seguinte. Nem mesmo ela entende porque vive agora num determinado tipo de corpo, que é o resultado, né, do usufruto que ele cultivou na vida passada. É preciso ter muito conhecimento extraído do Bhagavad Gita e de textos semelhantes, e ensinado por um mestre espiritual genuíno. Afortunado é aquele que está treinado para perceber todos esses fenômenos. Toda entidade viva abandona o corpo sob certas circunstâncias, vive sob certas circunstâncias e desfruta sob certas circunstâncias. Tá? Então, esses 3 pontos aí, ó, o abandono do corpo, a vivência no corpo e o desfrute do corpo é diferente para cada pessoa. Porque aí tem a plataforma da mente também, que é um corpo mental que você construiu na vida passada, e um corpo emocional.
Cada pessoa tem uma identidade única de desfrute, de abandonar esse corpo e de viver nesse mundo conforme a sua vibração. Por isso que não devemos julgar, de acordo com a nossa vibração, a vibração dos outros. Você tem que respeitar. O que você tem que fazer? Você tem que treinar a vida espiritual e passar a informação de Deus para as outras pessoas, deixando que cada um, dentro do seu livre-arbítrio, escolha o que quiser, tá? Mas pelo menos tem alguma pessoa que está falando sobre esses pontos aqui, óbvios, de onde seria o ideal tomar uma atitude, né, favorável para o entendimento completo do que você está fazendo aqui nesse mundo. Então você tem que entender como você vai desfrutar desse mundo, como você deve viver nesse mundo e como você deve se preparar para abandonar a sua espiritualidade nesse mundo, abandonar o espírito, né? O corpo com o espírito. Portanto, na procura ilusória do prazer dos sentidos, ela passa, a entidade viva, por diferentes espécies de felicidade e sofrimento. Esse prazer que você está buscando, esse néctar pelo qual você está sempre ansiando, mas está buscando nas coisas da matéria, na forma de suposta felicidade, é exatamente isso, é o despertar do amor a Deus. Quando você desperta o seu amor a Deus, aí você compreende que tudo aquilo que você estava fazendo superficialmente, pervertidamente, numa forma ou refletidamente, no mundo material, era exatamente isso. Você está buscando do lado de fora o amor a Deus. Só que você está buscando na forma de luxúria, né? De interesse, de felicidade material. E quando você encontra o amor a Deus, aí sim você se desapega definitivamente dessa busca ilusória de felicidade ou prazer material. Nesse sentido de auto-engano completo. Ok? Aí Prabhupada continua, né? Aqueles que vivem sendo enganados pela luxúria e pelo desejo perdem toda a capacidade de compreender suas mudanças de corpo e sua permanência num corpo específico. Aqui Prabhupada, né, fala que você está sendo enganado pela luxúria. O que é a luxúria? A luxúria é esse desejo insensato de você obter prazer o máximo que você puder nesse mundo material. Então, a pessoa muito luxuriosa, basicamente, ela está afundada no modo da ignorância e vai perder toda a capacidade de ter essa compreensão espiritual, de distinguir, né, o eu real do falso ego. Tá? Eles não podem compreender isso. Entretanto, quem desenvolveu o conhecimento espiritual pode ver que o espírito é diferente do corpo e que ele troca de corpo e desfruta de diferentes maneiras. Tá? Cada corpo seu, né? O corpo de um espírito que está no animal é diferente do corpo de um espírito que está no corpo humano, que é diferente do espírito que está no corpo de semideus, de anjo, de arcanjo. Cada um está desfrutando de acordo com o corpo que tem. E aí você, entendendo isso, começa a desejar um corpo espiritual, conforme Krishna explica aqui no Bhagavad Gita, né? Você não quer ter mais um corpo sutil, cheio de poderes místicos, nem você quer ter um corpo de formas, né, de monstros, de demônios no reino infernal. Nem quer ter um corpo humano, assim, belo, cheio de aristocracia, corpo cheio de karma bom. Você não quer mais isso, você quer voltar para o mundo espiritual, você quer um corpo espiritual. E é isso, esse que é o treinamento que você tem que fazer nessa forma humana, porque você já é um espírito, você já tem um corpo espiritual, só que você está dormindo esquecido, você se tornou um tolo,
Você está vivendo na tolice da sua imaginação, da sua especulação mental. E daí, dia a dia, você vive perdido, né? Na ignorância, naquilo que ignora a verdade do que você veio fazer aqui nesse mundo de acordo com o plano de Deus, já que você está evoluindo através das formas e agora você chegou na forma que tem o requisito básico para você sacrificar, né? Usá-la como um ofício sagrado para desenvolver essa consciência divina. Portanto, aqueles que estão altamente desenvolvidos em consciência de Krishna dão tudo de si para transmitir esse conhecimento às pessoas em geral, pois elas levam uma vida condicionada muito penosa. Essa é a característica de uma pessoa que atingiu a autorrealização espiritual, que você passa a observar as pessoas por mais PhD, orgulho, conhecimento, né? Ver também as pessoas envolvidas em drogas, os miseráveis. Você olha que todas elas estão completamente fora do sentido de existência real. E aí desenvolve no seu coração uma compaixão, uma misericórdia, porque dar esse conhecimento para essas pessoas é o que há de mais superior. Não adianta você só dar comida ou dar carinho, certo? Isso aí também você vai dar, mas o mais importante é a consciência espiritual, que é o que os devotos que atingiram, né, essa posição de realização, naturalmente, eles não conseguem ficar sem falar sobre Deus ou sobre a realidade espiritual para as pessoas. É impossível você obter o sentimento de amor a Deus e você ver as almas que são partes integrantes de Deus, que têm o poder de co-criarem com Deus uma vida perfeita, e estarem ali enganados em si mesmos, no falso ego, e sofrendo e vibrando, né, cada vez mais, de uma maneira que elas vão se tornar cada vez mais miseráveis, sofredoras. Muitas vão se suicidar, né, muitas vão viver assim, estados loucos, né, loucura, violência. Tudo isso vem de espíritos que constituem nações que estão sempre em guerra, em conflitos religiosos, políticos, econômicos, tudo fora do padrão divino e que está alimentando uma classe de seres sinistros também, de baixa densidade, que tentam manipular tudo isso porque nos impedem, né, de alguma maneira, de obter essa consciência espiritual. Tanto que quando chega um mestre de luz elevado nesse planeta, eles imediatamente querem matar, né, essa pessoa. Porque ela está trazendo a solução, a porta definitiva de paz, de entusiasmo, de alegria para as pessoas que estão aqui nessa escola, prisão, planeta Terra, terceira dimensão, Kali Yuga, universo do Senhor Brahma de 4 cabeças. Tá? Então a vida das pessoas, como o Prabhupada fala, é muito penosa, né? Penosa, né? Você vê o irmão ali do lado, seja ele um milionário, um bilionário, ou aquela pessoa mais assim, pobrezinha em termos materiais, assim, sofrendo. E aí você passa esse conhecimento, e esse verso diz, e elas não vão compreender, elas não vão aceitar. Elas não sabem que tudo que está acontecendo na vida delas, nesse exato momento, é elas que produziram, elas são responsáveis sempre. Então você produz as coisas em ignorância ou em conhecimento. E na consciência de Deus, no conhecimento do Bhagavad Gita, você vai criar um corpo espiritual, para se libertar definitivamente dessa escola aqui, que você não tem nada a ver com esse mundo, né? Você só vai
ter alguma eficiência de ação nesse mundo quando você está doando o conhecimento espiritual para as outras pessoas. Agora, se as pessoas são tolas e querem continuar em suas tolices, o sofrimento, ou seja, as leis da natureza divina, naturalmente vão corrigindo essas pessoas de vida em vida. E se você chegou nessa vida e teve um insight, né? Se você, uau, entendi, e você segue forte, é isso que você tem que fazer. Ok? Entendendo que quanto mais realizado você está, mais você vai fazer o serviço devocional, que é exatamente isso que Deus pede no Bhagavad Gita. Vai instruir as pessoas sobre esse conhecimento, como a gente está fazendo aqui, né? Como disse o Mestre Cristo, né? Quando eu me for, né? Ide e pregai o Evangelho a toda a humanidade. A voz, né? De que as pessoas têm que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Prabhupada finaliza. Elas devem rejeitar este tipo de vida penosa e tornarem-se conscientes de Krishna e então liberarem-se para a transferência ao mundo espiritual. Maravilhoso esse verso, maravilhoso o significado. Todas as glórias, sua divina graça Srila Prabhupada, todas as glórias a todos os seres que aqui estiveram, né, me intuindo a falar, todas as glórias à suprema personalidade de Deus, o Senhor Vishnu Krishna, que está em meu coração, a todos vocês que absorvem esse conhecimento, né? E isso é muito importante. Você acordar, amanhã você vai acordar e leve essa aula como uma essência vital de compreensão para que vocês possam se entusiasmar, treinar cada dia mais, a ouvir mais aulas, a baixar um PDF da internet, a adquirir, né, uma japamala, ou vocês façam essa aqui é de Tulasi. Faça uma japamala de 108 contas, aí a gente vai conversando como é que faz, como é que canta, como é que estuda. Façam encontros na casa de vocês, onde vocês estejam sempre falando as coisas espirituais. Se não for o Bhagavad Gita, outro livro, ou seja, impregnem o lar de vocês de tal forma que eles também se tornem uma morada de Deus, certo? Mas, na verdade, o templo de Deus é esse corpo material onde estamos deslocando o nosso templo para levar essa mensagem de Deus, né, convidando as pessoas a entrar na vibração da nossa autorrealização, respeitando quem não quer receber essa mensagem e orientando, de acordo com a autoridade suprema, as pessoas mais curiosas que têm já essa tendência de, nessa forma humana, a se voltarem para realizar o divino em seus corações. Ok? Então, agradeço a presença de todos vocês hoje. Estou muito feliz por estar aqui mais um dia, né, tendo essa oportunidade, né, de usar esse instrumento físico, intelectual, para falar de Deus de uma forma coerente, tentando, né, estimular cada alma que aqui está ouvindo atentamente esse conhecimento de diversas aulas, para se renderem finalmente aos pés de lótus do Senhor Krishna, aceitando com fé inicialmente que ele representa a personalidade suprema, e assim dar abertura em seu coração para que Deus possa se manifestar e você compreender plenamente, né, além da teoria, da filosofia, o que realmente representa essa conexão, essa interação do espírito que você é como parte de Deus e de Deus que é a totalidade que emana todos os espíritos em seus diferentes humores para se relacionar eternamente com ele no mundo espiritual. Um beijo no coração, muita luz para todo mundo, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!